Casa, agora o NTV News. Moradores de diversos bairros de Patos de Minas voltam a ficar sem água. A Copasa diz que vazamento no bairro Rosário impactou no desabastecimento. E você vai ver também. Danos em alambrado no Mocambo e sujeira são alvos de reclamação. Lama de obra se espalha por trecho na região central de Patos de Minas. Rodeio do Bem destina recursos do evento para a Fundação Procurar-se. Continuidade de obra para reconstruir a igreja de Nossa Senhora da Badia depende de ajuda. Os impactos e desafios da geração Z no mercado de trabalho. Paralisação da educação na rede estadual de ensino pressiona o governo contra projeto de lei. Músicos patenses precisam de ajuda para custear a participação em festival internacional. E hoje tem futebol na tela da NTV. Norte e Mamoré se enfrentam às 8 da noite. O NTV News está começando a partir de agora. Os danos provocados em parte do alambrado que cerca o Parque do Mocambo e a falta de manutenção virou motivo de preocupação para moradores da rua João Guimarães Maia. O Parque do Mocambo é muito bem, cuidado, tem a sua parte ali trabalhada, mas lá na frente, lá naquela entrada principal, aqui também, a gente está observando aqui, isso aqui tudo faz parte do Mocambo e vem sofrendo com alguns cuidados que não vem acontecendo. O alambrado está caído, tá com buracos em algumas partes, inclusive. Falta manutenção nessa parte, que também faz parte do Mocambo. A gente está aqui com o senhor Alonso, que é morador aqui de perto e sente o risco de essa parte aqui tá desse jeito, né, senhor Alonso? É perigo de criminalidade. Do lado aqui também a gente tem a USF do Jardim Paraíso, para o pessoal receber os atendimentos. Tudo acaba gerando aqui um perigo e um medo enorme, né? É lógico, a gente sabe que a entrada do Mocambo está muito bonito, né? Fizeram muito mais do que uma maquiagem lá. Fizeram um bom trabalho, a gente frequenta os quiosques aqui dentro. Agora não é possível o que está acontecendo aqui, no alambrado aqui. Nós estamos aqui do lado da unidade de saúde. Vieram podar as árvores aqui e destruíram o alambrado, a calçada. E você subir aqui nesse alambrado, até no fim do Mocambo, no outro extremo, você vai achar buracos que você, dessa altura, passa sem agachar, de tão grandes que são os buracos. Eu sou morador da Rua das Palmeiras 101, a minha casa está a 37 metros do alambrado. Então falta manutenção, animais peçonhentos, escorpião, rato, barata, nas nossas casas, que são próximas, estão infestadas disso, porque não tem manutenção. A frente está muito bem cuidada, Está sempre bem maquiada, bem retocada, mas aqui não tem a segurança e a manutenção que seria necessário, Um acero, não é isso? O alambrado sempre em manutenção, para que não haja esse problema. Não tem muitos anos, teve um assassinato ali, fica bem próximo da minha casa. As pessoas estão, mesmo depois da portaria fechada, entrando e saindo aqui da forma que acha conveniente. A gente sabe que o trabalho tem que ser feito, Poda de árvores e tudo, mas a gente até observa que pedaços das árvores que foram podadas ainda continuam por aqui, Ainda continuam por aqui, precisou de ser feito esse serviço. Se fez o serviço, se houve esse problema, já deveriam ter sido feito essa manutenção, porque já estão cientes que a poda de árvores causou algum problema aqui no alambrado. É lógico que tem que podar, a árvore já estava invadindo a pista de rolamento, Mas nem por isso que tem que deixar a calçada, destruída e o alambrado. E não tem pouco tempo isso não, isso tem muito tempo que está acontecendo. E a manutenção, eu insisto, eu repito, ela tem que ser permanente. Não é só uma época do ano, não. Entendeu? Aqui precisava de ter um acero contínuo, uma pessoa sempre, um rondante, passando por aqui, vendo o que é necessário fazer. E a limpeza no local está no cronograma deste mês, e que inclusive com a poda de árvore. Ainda conforme a nota publicada pelo município, encaminhado ao jornalismo da NTV, o alambrado será consertado.
Moradores da região central de Patos de Minas foram surpreendidos nesta quarta-feira com uma lama que se espalhou nas proximidades da Praça Dom Eduardo. Quem precisou passar hoje pela rua Deiró Borges, esquina aqui com a Avenida Getúlio Vargas, aqui na Praça Dom Eduardo, se deparou com uma grande lama. Acabou sendo surpreendido por essa lama toda, né? Motoqueiros, inclusive, aí, evitando até de acessar esse local devido à lama e a sujeira toda que pode se trazer. Carros amenizando na velocidade, já que estão se assustando com toda essa lama aqui no local. Essa lama, desde cedo, passando por aqui, como a gente pode observar aí nas imagens também, né? Toda ela aí, bem num grande número de lama, que inclusive escorreu aí pela rua Tiradentes, também continua aqui essa sujeira toda pela Avenida Getúlio Vargas. A informação é que essa lama toda é referente a um prédio que precisou fazer um trabalho particular de furar um poço artesiano. E com isso, esse trabalho que é feito, né, para furar aí, fazer essa perfuração referente a esse poço artesiano, causou toda essa lama, toda essa sujeira. Em conversa com informantes ali diretamente do prédio, o síndico do prédio que optou por não gravar a entrevista, foi informado que toda essa situação já era planejada, foi informado aí ao pessoal do próprio prédio que esse trabalho iria acontecer, e também um processo de limpeza que vai acontecer logo após o término do trabalho também já está sendo aí preparado aí, tudo dentro dos conformes, seguindo o cronograma. A informação que na manhã desta quinta-feira, mais tarde na tarde desta quinta-feira, esse serviço seja finalizado. Moradores de diversos bairros de Patos de Minas voltaram a ficar sem água nesta quarta-feira. De acordo com a Copasa, as intermitências foram causadas por uma falha eletromecânica em uma elevatória, somado a isso que você vê nas imagens aí, uma manutenção emergencial em rede de distribuição para a correção de vazamento. Segundo a companhia, o vazamento foi ocasionado pela quebra de um cano na Avenida Paracatu, no bairro Rosário, e durante uma substituição da rede de esgoto executada pela empresa contratada. A companhia informou ainda que a previsão é de que o abastecimento de água seja normalizado gradativamente nesses bairros na noite de hoje. Alguns ficaram aí completamente sem água, outros parcialmente. Depois do intervalo aqui no News, Rodeio do Bem destina recursos a evento para a Fundação Procurar-se. E continuidade de obra para reconstruir a igreja de Nossa Senhora da Badia depende de ajuda. A organização do Rodeio do Bem, realizado no mês passado, destinou toda a arrecadação do evento para a Fundação Procurar-se, que presta assistência a pessoas portadoras com câncer. O Rodeio do Bem, que aconteceu no mês de junho, arrecadou verbas revertidas para a Fundação Procurar-se. Hoje nós vamos entender os valores que foram recebidos e o que será feito com esse dinheiro. Hoje nós conversamos com a Marli Rabelo, diretora-presidente da Fundação Procurar-se. Marli, explica melhor para a gente relembrar o papel da Procurar-se em Patos de Minas e na região. Olha, o nosso papel aqui dentro de Patos de Minas é muito grande, é realmente maravilhoso. O que nós fazemos, né? A partir da hora que o paciente recebe o diagnóstico de câncer, ele nos procura, faz um cadastro dentro da fundação e, através desse cadastro, a gente passa a ajudar, passa a cuidar desse paciente, a dar o suporte psicológico, principalmente, porque lá dentro nós temos uma psicóloga, nós temos uma assistente social. E através, né, da demanda dele durante o tratamento, a gente passa a ajudar. Principalmente com suplemento, né, que muitas vezes eles precisam, com medicamento de baixo custo, tipo morfina, remédio para enjoo, né? Ajudamos com cesta básica. Nós fazemos um trabalho também de acolher o paciente que vem da região noroeste de Minas, né, que faz parte aqui, são 32 cidades que alojam lá na Procurar-se, enquanto eles estão fazendo o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Nós levamos o almoço de segunda a sexta-feira lá nesses lugares, além de dar esse alimento também lá dentro da nossa casa, com as pessoas que se hospedam lá. E também nós levamos para Barretos, né? Todo domingo sai uma van com mais ou menos 15 pacientes que ficam numa casa de apoio lá,
né, que todas as despesas são custeadas pela Fundação Procurar-se. E essa questão desse rodeio do bem, né, nos ajuda bastante nesses próximos 6 meses, porque as nossas despesas são enormes. Exatamente. Então, o valor arrecadado, né, foi de R$ 220.962,26. Então, como a senhora disse, ele vai ser usado aí pelos próximos 6 meses. E quais são as demandas que esses valores devem atender? Nas nossas despesas, principalmente, né? Porque nós temos funcionários lá dentro, que voluntário sou eu, né? E o conselho curador, o diretor e o fiscal, que são voluntários. Então, nós temos a despesa com funcionários, com água, com luz, com telefone, com alimentação, né? Com medicamentos, com exames. Então, assim, é uma demanda muito grande que a gente tem, é uma despesa muito grande, mês a mês, é mais ou menos uma média de 50 a 55 mil por mês que nós gastamos, né? Então, esse dinheiro ele vai ajudar bastante, né? Vai dar um alívio, né, para Procurar-se, para que a gente possa ter tempo de até fazer outros eventos, né? Porque todas as instituições aqui de Patos vivem de evento, vivem de doação do povo bondoso de Patos de Minas. Certo, Marli. Atualmente, a Procurar-se atende a quantos pacientes? Olha, ontem eu fiz questão, né, que todo mês a gente faz esse balanço. Ontem fomos registrados 665 pacientes só de Patos de Minas. Esses não contam os pacientes que vêm de fora. Então, aqui dentro de Patos de Minas, as pessoas às vezes não sabem, né, desse número, que eu acho que é muito alto, né? Infelizmente, depois da pandemia, esse número triplicou. Então, nós estamos atualmente com 665 pacientes cadastrados em tratamento. Eu não poderia deixar de registrar aqui o nosso agradecimento à família do Sr. Edson Ananis, né, lá da Fazenda Aragão, ao Edson Júnior, a Dona Maria José, a Ana Clara, o Vitor, que é uma família maravilhosa, né, que sempre cede a sua fazenda para que aconteça esse rodeio do bem. E também agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, que deram um brilho especial para nós nesse 5º rodeio do bem. Muito obrigada a todos. E é isso, Rodeio do Bem, um evento de caridade, um evento de entretenimento que reverte fundos para quem realmente precisa. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. A reconstrução da igreja de Nossa Senhora da Badia segue a todo vapor. A estrutura antiga foi demolida no final de 2023 e a paróquia conta com doações para finalizar os serviços. As obras estão em estágio avançado, chegando o momento de construção da cobertura. Ainda não é possível precisar quando a obra será totalmente finalizada e seu andamento depende das doações dos fiéis. Nós estamos, assim, basicamente na fase de terminar a parte de alvenaria, né, preparando para receber a cobertura da igreja. É uma parte, assim, muito dispendiosa, né, mas que com a ajuda da comunidade, graças a Deus, ela está acontecendo, né, e isso que é maravilhoso. É complicado, né, termos uma perspectiva, né, de quando terminamos, porque vai depender da ajuda, né, da comunidade, né. Creio que, com a graça de Deus, está andando assim até bem rápido. Quem sabe, né, para o ano que vem, para a festa do ano que vem, nós consigamos ter pelo menos a parte de dentro ou pronta ou já quase pronta. Mas lembrando, tudo depende da ajuda, né, que nós recebermos da comunidade, dos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Badia. O gasto com a obra é alto e a comunidade de fiéis tem ajudado muito para concretizar a construção da igreja. Mas ainda há muitas etapas a serem finalizadas e, para isso, a paróquia continua contando com a contribuição das pessoas, que pode ser em dinheiro ou através da doação de materiais de construção. Até o momento, já foi investido mais de R$1 milhão. Né? Até no finalzinho do mês de junho, nós tínhamos investido 960 e poucos mil. Com certeza já passamos de 1 milhão até agora. Pedimos, né, por favor, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, faça a sua doação, né, pelo nosso Pix, pelo QR Code, né, que vai nos ajudar muito. Ah, padre, eu não consigo fazer, não posso, né, doar em dinheiro, quero doar em material. Também pode ser. Às vezes você tem alguma loja, alguma empresa que você já compre, pode comprar qualquer material, que seja ferragem, cimento, areia, tijolo, né, e mandar entregar aqui na obra. É só nos avisar, né, para que a gente possa receber
receber com muito carinho. Estamos aceitando, estamos pedindo, né, para que essa obra de Nossa Senhora da Abadia possa acontecer o mais rápido possível para atender, né, os fiéis e devotos de Nossa Senhora. A festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia começa ainda no mês de julho, no dia 26, e foi preparada uma vasta programação para receber os fiéis. Com a graça de Deus, né, a festa, né, como você mesmo disse, está chegando. Nessa grandiosa festa de Nossa Senhora da Abadia, que é uma devoção gigantesca aqui na nossa região, né? Então, com muito carinho, nós estamos nos organizando. No dia 26 de julho, já inicia a festa, né, aos finais de semana. Então, todos estão convidados a participar conosco. No dia 6 de agosto, né, inicia as novenas, do dia 6 ao dia 14. Lembrando, né, para aqueles que estão nos assistindo, que dia 14 é o dia da caminhada, né, às 10h45 a bênção. Né, a comunidade toda, né, fazendo aquele percurso pelo anel viário, e para acolher os romeiros no dia 15, nós temos 8 missas nesse dia. É uma programação feita com muito carinho, né, para acolher todos aqueles que desejam vir celebrar conosco. Depois do intervalo, o preço sobe em 0,21% em junho. Maior alta foi dos alimentos, mostra o IBGE. E os impactos e desafios da geração Z no mercado de trabalho. A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, revelou que os preços subiram 0,21% em junho. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar da alta de 0,21% em junho, a inflação desacelerou em relação ao mês anterior, mas em 12 meses acumula alta de 4,23%. No mês de junho, contribuíram para o aumento dos preços, conforme o IBGE, o setor de alimentação e bebidas, com alta de 0,44%. E foram observadas altas nos preços da batata inglesa, do leite longa-vida, do café moído e também do arroz. No lado das quedas, destacaram-se a cenoura, a cebola e também algumas frutas. O grupo com maior variação de preços foi de saúde e cuidados pessoais, devido às altas de perfumes e planos de saúde principalmente. Outra alta que impactou o IPCA de junho foi do grupo de habitação, puxado pelo encarecimento das taxas de água e esgoto. Dos 9 grupos do IPCA, apenas 2 apresentaram queda nos preços: comunicação e transportes. Os postos de trabalho estão cada vez mais sendo ocupados por pessoas da geração Z, que é constituída por quem nasceu entre 1995 e 2010. Mas a adaptação desses novos profissionais ainda é o principal desafio para os gestores. A geração cresceu junto com a popularização da internet e interage com o mundo integrando todas as formas de tecnologia disponíveis. As lideranças empresariais têm tido dificuldades de lidar com algumas de suas características. A gente vê aí uma geração Z, que são jovens nascidos entre 1995 e 2010, que estão ingressando no mercado de trabalho agora, ou terminando a faculdade, está bem nesse momento inicial da carreira, e eles vêm cheios de comportamentos diferentes das gerações anteriores. São os que nós chamamos de nativos digitais, então são pessoas muito rápidas, pessoas que têm acesso à educação mais de qualidade, ou então a uma consulta muito rápida na internet, eles descobrem as coisas muito rápidas, e são mais questionadores também. E isso acaba gerando um impacto com gestores ou então com pessoas de gerações anteriores que podem ver como uma grande oportunidade ou então também como um grande incômodo. A necessidade de feedbacks constantes, o investimento no desenvolvimento pessoal e a integração a projetos importantes são algumas das expectativas que a geração Z traz para o mercado de trabalho. Essa juventude, quando ela entra no mercado de trabalho, ela espera um acolhimento, ela espera que ela possa opinar, ela espera que ela possa fazer parte de grandes projetos, muitas vezes desde logo o início da carreira. E aí vai caber ao gestor trazer esse jovem também para a realidade, que são etapas a serem cumpridas dentro da empresa, porque até então eles conhecem o mundo da escola, e aí quando você vem para o mundo do trabalho, são outras regras. A qualidade de vida e projetos sociais, para eles, também são de fundamental importância. Seu alvo principal não é o dinheiro, mas ter uma vida pessoal e profissional condizente com valores que professam e sentir que estão contribuindo para construir uma sociedade melhor.
Ela espera da empresa também uma qualidade de vida, um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida profissional. Empresas que têm jornadas muito exaustantes, que fazem hora extra todos os dias, isso precisa ser olhado com muito cuidado dentro da geração mais nova, porque eles veem muito o equilíbrio da saúde mental. O diálogo entre gerações no local de trabalho é mais do que uma troca, é uma oportunidade para a inovação. As empresas que estão dispostas a aprender com seus colaboradores mais jovens podem se encontrar na vanguarda da inovação, adotando novas tecnologias e abordagens de trabalho mais eficazes. Sair da zona do essa geração é assim, é geração mimimi, é geração Nutella, tira isso dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa boca muitas vezes, né? E é falado na frente deles, dentro das empresas. Sai desse estágio do eu já sabia que ia ser assim e escute de fato o que esse jovem tem para falar. Dedica um tempo na sua agenda para ter uma conversa de carreira com esse jovem, o porquê que ele está ali, para onde ele quer ir, e como que essa oportunidade dentro do trabalho vai ajudá-lo nesse desenvolvimento. E se ele não souber responder essas perguntas, o gestor, um grande líder inspirador, ele tem o papel de ajudar essa pessoa no desenvolvimento dela, porque tudo isso vai ser atrelado ao desempenho dele dentro da carreira. A geração Z, que está ingressando no mercado de trabalho, cabe ter curiosidade e proatividade em relação ao trabalho e à experiência de gestores e funcionários sêniores. É importante conhecer a empresa em que se trabalha e entender os mecanismos para se desenvolver, além de cultivar um bom relacionamento com os colegas de trabalho. Ele também tem que entender que os resultados dele são muito importantes. É necessário que ele conheça quais são os objetivos da empresa, quais são as metas que a empresa possui, que ele tenha dedicação e foco, que ele entenda que ele não vai conseguir chegar muito longe fazendo as coisas sozinho, ele precisa de um grupo para isso, precisa de uma equipe forte. Então, ele também vai precisar ter relacionamento com os seus colegas, sejam eles dentro das suas idades ou então com os profissionais mais sêniores. Temperatura em elevação neste meio de semana. Vamos aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Conforme o IMET, a quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e manutenção do tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Em Lagamar, variação de 17 a 31. Em Arapuá, de 16 a 28 graus. Em Lagoa Grande, de 17 a 31. E em Carmo do Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, projeto sobre concessão de serviço de manejo é retirado de pauta na Câmara e paralisação da educação na rede estadual de ensino pressiona governo contra projeto de lei. A Assembleia Legislativa pode votar o regime de recuperação fiscal nos próximos dias, mesmo depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrou com um projeto de lei que cria novas regras para a negociação das dívidas dos estados com a União. O novo projeto cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas, o PROPAG. O ingresso ao programa depende da adesão dos estados. Estão previstos o congelamento do valor principal da dívida atual sem descontos, abatimento de até 2% dos juros, como a federalização de bens e créditos estaduais, reverter até 1% dos juros em investimentos nos estados e 1% para aplicação de um fundo que vai atender a todos os estados, endividados ou não, que as dívidas sejam parceladas em até 30 anos. Para pagar menos juros, os estados poderão entregar ao governo federal ativos e recebíveis, como créditos judiciais e participação acionária em empresas, além de créditos da dívida ativa. Na prática, o Estado que aderir à renegociação e cumprir as cláusulas teria sua dívida corrigida apenas pela inflação do período, sem aumento real. Mas os governadores não poderão usar o Fundo de Compensação da Reforma Tributária para abater a dívida com a União.
O que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. E, naturalmente, caberá, a partir de um gesto do governo federal, através de uma lei dessa, de abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataca o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado, que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais, que tinha uma dívida de 100 e poucos bilhões e com 6 anos de vigência de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, nenhum centavo foi pago, o que fez avolumar mais 160 bilhões de reais, uma dívida a essa altura impagável se não houver uma medida como essa. Infelizmente, mesmo com a apresentação do projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que é um bom projeto que vai contribuir, a AGU não se manifestou. Então não restou ao Estado outra alternativa a não ser de fazer essa petição isoladamente. E esperamos que o Supremo entenda a gravidade da situação e prorrogue o prazo para que o Congresso Nacional tenha tempo de avaliar esse projeto de lei que vai, muito possivelmente, equacionar, viabilizar o pagamento da dívida de Minas Gerais. Em Minas, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, disse que mesmo com o projeto no Senado, pretende colocar em votação o regime de recuperação fiscal. Isso caso o Supremo Tribunal Federal não conceda uma liminar adiando mais uma vez o pagamento da dívida do Estado, em torno de 160 bilhões de reais. Neste momento, nós estamos ainda aguardando uma manifestação do Supremo sobre esse novo prazo que nós temos que aguardar, se vai ser dado ou não, para saber se a Assembleia precisa se pronunciar ou não sobre o regime de recuperação fiscal. Então, a princípio, eu ainda não excluí ele do meu calendário de votações, exatamente porque eu preciso aguardar a manifestação do Supremo. Como forma de pressionar a suspensão do projeto de lei que prevê a elevação da contribuição mínima e máxima paga ao IPSENG, os professores e trabalhadores de educação da rede estadual de ensino realizaram paralisação. Prevista para seguir até esta quinta, a mobilização durou apenas um dia. Servidores estaduais tinham convocado essa greve para os 3 dias, 9, 10 e 11 de julho, contra aí, na luta em relação ao IPSENG e também a Lei 2.238/2024, esse projeto de lei. Então, tudo isso havia sido convocado, essas manifestações, essa paralisação, devido a essas situações. Mas a paralisação está suspensa, durou apenas o primeiro dia, que é o dia 9, e a gente vai entender melhor esse motivo agora, conversando aqui com a Edna, que é presidente do Sindiúti aqui em Padre. Edna, primeiro que eu queria que você falasse para a gente, explicasse o que é essa luta referente ao IPSENG e também a esse projeto de lei. Então, esse projeto de lei é exatamente o desmonte, que propõe o desmonte do IPSENG, que seria o quê? O aumento da contribuição, que aumenta 100%. Quem desconta hoje R$30 seria descontado R$60, dos dependentes, do cônjuge. E o servidor que tem mais de 58 anos, além de pagar essa taxa, pagaria mais 1,2%. Ele vai ser punido porque ele envelheceu, sobreviveu a isso tudo. E essa greve havia sido convocada, na verdade, desde que o projeto entrou em tramitação. Só o que estava acontecendo anteriormente eram paralisações regionais para fazer vigília na Assembleia. Então, todas as vezes que o projeto foi para as comissões, que são as 3 comissões, havia servidores da educação lá. Então, eram greves regionais, mas em todo o tempo houve vigília na Assembleia, e para pressionar, porque a gente sabe que o governo tem maioria, então, para a gente, essa não ter entrado em pauta foi uma vitória. Claro que deu seria. E para vocês que agora não tem mais a paralisação, durou apenas esse primeiro dia, qual o motivo? Foi por causa disso, da retirada desse projeto, nesse negócio de votação? Então, por isso que houve essa suspensão? Sim, ontem
foi feita uma assembleia na estadual, porque essas deliberações partem de uma assembleia na estadual. Ontem era paralisação com assembleia, e na assembleia foi deliberado que, se o projeto não fosse votado este semestre, seria suspenso a greve, né? Caso ele não entrasse essa semana, seria suspensa a greve. Foi a Assembleia que deliberou isso, não foi uma deliberação porque não começou agora. Então, a gente está em greve várias vezes, assim, desde o início, né? E aí, como as táticas do governo, ele vai pressionando, ele percebe que há mobilização, ele faz ameaça, né? Com corte de ponto. E para quem recebe o salário que nós estamos recebendo, o corte de ponto vai fazer diferença, porque nós conseguimos um aumento pífio, né, do que a gente queria, e o retroativo, além disso, o retroativo, que seria até janeiro, ele vai pagar em 5 parcelas. Ficou deliberado que, entrando em votação, voltará as paralisações e as vigílias, né, com as vigílias, da forma que foi feito, para a gente pressionar. Agora passou pelas 3 comissões, agora está na Assembleia, então... E aí a gente vai pressionando, né, nesse intervalo, fazendo pressão nos deputados, né, das regiões, para ver se que a gente consegue, né, apoio, porque o apoio... Aqui, por exemplo, a gente não tem apoio da nossa deputada. Vamos falar de eleições. O calendário eleitoral impõe aos candidatos às eleições 2024 e aos agentes públicos uma série de restrições com o objetivo de manter o equilíbrio da disputa no pleito. E as normas regulamentadoras já foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As regras são para impedir que os candidatos às prefeituras e câmaras municipais se utilizem da máquina pública para obter vantagens e influenciar a corrida eleitoral. A nomeação, contratação e demissão, mesmo por justa causa de servidores públicos, passa a ser restringida. As exceções são as nomeações e indicações de cargos comissionados e as contratações em caráter emergencial para garantir o funcionamento dos agentes públicos essenciais. Os políticos também ficam proibidos de fazer transferências de recursos do governo federal para os estados e municípios. Mas o dinheiro ainda pode ser enviado para obras que já estejam em andamento ou para casos de calamidade pública. Quanto às regras da publicidade, a propaganda institucional de projetos de governo também fica proibida, assim como a presença de políticos nas inaugurações de obras ou lançamento de programas. Pronunciamentos oficiais em rádio ou TV, além da divulgação de candidaturas definitivas, só podem ocorrer com permissão da Justiça Eleitoral. Essas regras, essas condutas vedadas estão previstas na Lei 9.504, desde 96, 97, porque esses agentes públicos, eles já saem, né, por utilizar a máquina pública, a máquina administrativa, já saem com uma certa vantagem na disputa eleitoral. Então, essas proibições, elas têm por objetivo manter o máximo possível a igualdade, né, dos competidores, dos candidatos. Os candidatos devem ficar atentos às regras. Quem descumprir as normas está sujeito a multa e até a cassação do mandato. Olha, a punição ela começa como uma suspensão do ato, no mínimo, né, suspender o ato ilícito. Pode uma multa também que começa em R$ 5.320. E essa multa pode ser dobrada, né, a cada reincidência dessa multa. E se o fato constituir uma coisa muito grave, tiver uma gravidade relevante, pode até a cassação do registro ou do mandato do candidato. O dia 5 de agosto é o prazo final para a definição dos candidatos. Nesta mesma data, o Tribunal Superior Eleitoral divulga o limite de gastos de campanha para os cargos que disputam as eleições. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Havendo o segundo turno, a nova eleição ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. A seguir aqui no News, músicos patenses precisam de ajuda para custear a participação em festival internacional. E hoje tem futebol na tela da NTV. Norte e Mamoré se enfrentam às 8 da noite. Convidados a participar de um festival internacional de violão, um grupo de músicos de Patos de Minas precisa de ajuda para custear a viagem.
A gente vai conhecer agora o grupo Orquestra de Violões de Patos de Minas. Um grupo aí de cerca de 12 pessoas que se reúne aí sempre treinando. Diversas músicas são tocadas através das cordas do violão. Para a gente poder conhecer melhor, a gente está aqui com uma das participantes do grupo, a Márcia Souza. Márcia, queria que você contasse para mim, por favor, como é que é a história do grupo, desde quando começou o grupo de orquestra de violões? Bom, a Orquestra de Violões de Patos de Minas, ela foi idealizada pelo professor Anderson Paulo e atualmente nós contamos com 12 integrantes, né? Nós fazemos os ensaios semanais e a orquestra ela surgiu em 2020 com o intuito de divulgar o violão clássico por meio de arranjos orquestrais, temas de filmes, séries e animes. E é o professor Anderson Paulo que faz os arranjos, as adaptações dessas músicas e todos os integrantes, ele fez parte do desenvolvimento de todos os integrantes da orquestra, são todos alunos dele e inclusive tem alguns que já foram premiados em concursos internacionais e atualmente a orquestra ela já fez participações em vários festivais, inclusive no Festival de Violão aqui de Patos de Minas, no Festival de Cinema Cine Território, nós fizemos também uma participação no Festival de Gastronomia em Arapuá e atualmente nós estamos também com um convite para participar do Festival Internacional de Violão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também o Festival Internacional do Cerrado em Uberlândia, que vai acontecer no ano que vem. A gente conheceu um pouco aí, né, das histórias deles, o toque, dessas cordas de violão levando aí toda essa música que esse grupo participa aqui e faz muito bem. E agora a gente vai contar para vocês a história de que eles vão para fora de Patos de Minas apresentar diversas músicas. A gente está aqui com o Otávio, que é integrante também do grupo, para poder falar sobre isso. Otávio, para onde que vocês vão? Como é que vai ser toda essa história? E claro, também é muito importante para vocês agregar ainda mais experiência, né? Fomos convidados sim para o Festival Internacional de Violão em Campo Grande, onde vamos fazer recitais e lá vai ter muitas masterclasses que vamos participar, que vão agregar muito ao nosso conhecimento, porque vão ter grandes nomes nos passando conhecimento, nomes como Edelton Gloden, Thomas Peterson e Emílio Leonardi. Gils, como é que essa participação aí, esse necessitar desse apoio ainda para que consigam chegar lá e fazer essa apresentação? Então, como o grupo está iniciando, né, tem pouco tempo, o violão clássico ele é pouco conhecido, a gente tem tido dificuldade, sabe, em conseguir esse apoio, porque essa viagem ela é muito onerosa, né? Então há um gasto, um valor muito alto para estar fazendo essa viagem. Então fica o convite, né, para as empresas que quiserem nos patrocinar, nos apoiar, né? Porque é importante esse apoio, né? Principalmente agora no início do grupo. Tá aí, então, o Gils fazendo pedido, né, aqui, referente ao grupo que necessita aí desse apoio também para ajudar. Mesmo que tem estadia, tem alimentação, algumas coisas já garantidas, mas tem também, né, a ida de Patos lá para Mato Grosso também, para a capital, para poder fazer essa apresentação. Então, o pessoal precisa desse apoio. Quem sabe você aí que está nos acompanhando pode apoiar, né? Aproveita, acompanha tudo desse grupo aqui de Patos de Minas de violão. E hoje é dia de futebol e de compromissos importantes para as equipes que estão na briga para voltar à elite do futebol mineiro, né? Nesta quarta-feira, a NTV transmite ao vivo, direto de Montes Claros, a partida entre Norte e Mamoré, em parceria com a Rede Minas. O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, né? O SAP precisa vencer, viu? Precisa conquistar a vitória, tem apenas um ponto até agora nesse triangular. Precisa vencer para poder manter as chances aí de classificação, se manter vivo, né, para que nas duas últimas rodadas, inclusive a última em casa, ele possa ir com maior tranquilidade. Porque se perde ou empata, aí já vai no desespero nas duas rodadas que vão faltar para terminar essa segunda fase do Campeonato Mineiro. Na sequência, o Mamoré, no dia 13, né, terá pela frente o Aimorés, lá em Ubá, ou seja, outro desafio fora de casa.
E na sexta e última rodada vai receber o Norte, em Patos de Minas, no dia 24 de julho, no estádio Bernardo Rubingi de Queiroz. Jogo difícil hoje lá, o retorno vai ser em casa, é o último jogo, portanto, pontuar lá hoje a importância é tão grande, porque pode decidir em casa justamente contra o próprio Norte aí, situação do Mamoré. No mesmo horário, eu vou mudar aqui de câmera, porque no mesmo horário a URT recebe o Betim em Patos de Minas, no estádio Zama Maciel. E a repórter Isabela Sanches acompanha a movimentação desta partida. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo. Em meio à celebração dos seus 85 anos de história, hoje a URT também vai disputar a terceira rodada da fase do triangular do Mineiro do Módulo 2 contra o Betim. A rodada vai acontecer em casa, aqui no estádio Zama Maciel, e nós viemos acompanhar de pertinho. E já que nós estamos nesse clima, né, de comemoração de pré-jogo, nós aproveitamos para ouvir alguns torcedores para saber das expectativas do jogo. Toda a vida eu nasci no fundo do Brasil. Na época só tinha poeira. Então toda a vida eu dediquei ao RT. Torcedor da poeira. E hoje, né, o atual momento do RT está disputando, né, o módulo 2, querendo subir. Qual que é a expectativa do senhor para o jogo de hoje? Eu acredito que é positivo. Ele vem com bom resultado e não é o contrário, ele vai chegar lá. Qual que é o palpite do senhor para o jogo de hoje? O palpite meu é 3-1. 3-1. A expectativa é grande, né? O RT está numa crescente boa aí. Esperamos que saia com a vitória. Eu acho que vai ser apertado, 2-1 pro Trovão hoje. E para você, torcedor, como que tá a expectativa aí para esse jogo? Eu também creio que seja apertado o jogo, né? Mas o que importa é nós sair com os 3 pontos. Então vamos lá, 6-0 tá bom para nós. E amanhã você vai acompanhar a cobertura completa do jogo nos nossos telejornais. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Pois é, esse jogo, a gente vai mostrar os melhores momentos dele amanhã nos nossos telejornais, no 30 Minutos, no NTV News. Né? A Isabela está lá acompanhando tudo e vai registrar tudo para trazer para você dessa partida aí do RT, né? Que em meio a essas comemorações de 85 anos, vai encarar, né, daqui a pouco o Betim. Jogo difícil também, né, para a URT, mesmo sendo em casa, um jogo difícil. Venceu a abertura desse triangular por 3-1, placar interessante, né, para a equipe da URT. Conseguiu fazer um bom placar por 3-1. Vencendo hoje dá aquela sensação de maior possibilidade de classificação, até porque vai estar fazendo o dever de casa, né? Vai estar vencendo em casa, vai estar pontuando aí, vai chegar aí a 6 pontos, vai ultrapassar o Betim, que essa briga é direta, viu? O Betim também venceu pelo mesmo placar, os dois estão empatadíssimos em todos os quesitos, com exceção do número de cartões amarelos e determinados aí pelas arbitragens, mas os dois estão com a pontuação igual, né? O RT e Betim. E aí a briga é direta, porque o Betim ocupa a primeira posição do grupo C, ganhando hoje o RT, então, coloca 3 pontos sobre esse principal rival e vai jogar as 2 últimas rodadas com uma certa tranquilidade. Não é tranquilo, até porque é curtíssimo, né? Triangular aí com 4 jogos, é um lá, outro cá. Mas vai com uma certa segurança, né? Ou com uma certa vantagem, pensando nos 2 últimos jogos aí, sem uma pressão tão grande quanto seria o de perder em casa hoje, por exemplo. Então, para o RT vencer ou vencer, até porque esta é uma fase que tem que vencer. Visto o ano passado, né, quando o RT terminou em primeiro também na classificação geral a primeira fase, e na segunda fase acabou não indo tão bem e ficando aí, permanecendo no módulo 2 do Mineiro. Fato é que esses jogos são extremamente importantes para os dois. Nessa sequência de jogos aí da URT, eu falei da do Mamoré, nessa sequência de jogos da URT, depois do jogo de hoje, os próximos jogos do Trovão Azul serão contra o Valério Doce no dia 21 em casa, e o time então fecha o triangular na Arena Veracruz contra o Betim, novamente contra o Betim, é o jogo de volta no dia 24 de julho, que aí sexta rodada, 4º e último jogo aí. Espera, claro, o torcedor e também, evidentemente, o clube espera já chegar lá nesse jogo com o Betim com uma classificação praticamente fechada para não ter que decidir na última rodada, fora de casa, o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Como eu disse, esse jogo de hoje da URT e o Betim
em Patos de Minas, a gente vai mostrar os melhores momentos amanhã. A Isabela e a nossa equipe acompanha tudo lá, vai registrar tudo para você e trazer amanhã aqui os melhores momentos dessa partida de hoje. A partida que a gente vai mostrar ao vivo pela NTV já, a gente está quase no horário, é Mamoré. O Mamoré que joga fora de casa, diante do Norte, no estádio José Maria de Melo, em Montes Claros, né? Eu disse que o Mamoré tem apenas um ponto somado nesse triangular até agora e precisa, então, conquistar uma vitória para manter a chance de classificação nas 2 rodadas restantes da competição. Parada dura para as 2 equipes de Patos de Minas. Decisivo, né, esses jogos aí, nesses 4 jogos, você tem uma pontuação satisfatória, pelo menos nessa segunda rodada, encaminhando aí para as finalíssimas, encaminhando aí para a possibilidade de classificação. Parada duríssima, evidentemente, não é diferente, todo o triângulo, todo esse triangular do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Não tem jogo fácil, né? Não tem partida fácil, não tem jogo fácil e por isso a gente vai acompanhar tudo. Lembrando que agora você vai ficar com a transmissão desse jogão de bola, né, em parceria com a Rede Minas. O Mamoré que vai joga agora, o jogo está quase começando, direto lá de Montes Claros, nessa partida contra o Norte. A NTV News termina e a gente vai então mostrar para você agora esse jogão de bola entre Norte e Mamoré, ao vivo pela NTV em parceria com a Rede Minas de televisão. Amanhã a gente volta. Boa noite.